eu queria chamar muita atenção, inclusive de você. Não é de você que gosta de espalhar história, de sair por aí contando um monte de história, criando um monte de situações, criando pânico na cabeça das pessoas, não. É para o cidadão, a cidadã que é aposentado ou pensionista do município de Aracati, ou ainda o servidor público nativa do município de Aracati. Porque é importante você se apropriar da informação correta para não estar recebendo a notícia que causa pânico. Porque é verdade. Ora, se eu sou um cidadão, eu ganho um salário mínimo e ao final das contas retiro uma boa parte desse dinheiro, eu fico logo muito chateado, não é não? Aí você começa a dizer coisa, principalmente para um aposentado, que aí ele tem que comprar o seu remédio, aí ele tem que comprar algumas coisas para manutenção da sua casa, aí como ele ganha só aquele saláriozinho mensal, né? Aí você coloca um pânico na cabeça dessa pessoa, você pode levar até, inclusive, a um AVC, pode levar à morte, pode levar a um problema cardíaco, porque a pessoa se revolta, porque a pessoa fica enraivecida. Então tiremos as armas, tiremos essa raiva de cima de nós e vamos entender o que é verdadeiramente essa notícia que tem que se levar ao público em Aracati. A informação é: aposentados e pensionistas de Aracati passarão a contribuir para a Previdência Municipal? É uma pergunta. Por isso é que nós vamos responder. Entenda. Em 13 de novembro de 2009 foi publicada a emenda constitucional de número 103, que altera a Constituição Federal de 1988. O objetivo da chamada reforma da Previdência foi claro: modificar a legislação para concessão de aposentadorias, pensões, além de outras normas do sistema de seguridade social. As novas regras, com a aplicabilidade imediata do regime geral da Previdência, leia-se INSS, trouxeram também obrigatoriedade de adequação para os regimes próprios da esfera federal, estadual e municipal, incluindo prazos estipulados para sua aplicação sob pena de sanções legais. Inclusive, eu queria que você observasse, como dizia o meu professor, a minha professora de estrutura. Ela dizia assim: palavras-chave. Eu tenho aqui duas palavras-chave. Uma delas é obrigatoriedade. A outra palavra é adequação. Guarde essas duas palavras: obrigatoriedade, adequação, para que você me escute logo em seguida. Sabe-se que atualmente o teto do INSS é de R$ 6.101,06 e que, ao receberem valores acima deste, aposentados e pensionistas passam a contribuir sobre o excedente. Eu estou falando assim na ponta da língua para ver se as pessoas marcam o excedente. Pois é, conforme previsão constitucional do artigo 40, inciso 18, CCF/88. De acordo com a Kátia Freire, continuará dessa forma, porém agora com uma nova alíquota de 14%, que incidirá também sobre a remuneração de todos os servidores públicos do município. O repasse da patronal, que é a contribuição mensal da prefeitura para com a Previdência, será aumentada e chegará a 19%, apesar de não haver obrigatoriedade normativa para isto. O que é isso aqui? Deixa eu pegar mais uma palavra-chave aqui: excedente. Pegar os números, o teto atualmente do INSS e mais o que tem aqui, que é aposentados e pensionistas, e mais a alíquota de 14% para servidores públicos do município. O repasse patronal, ou seja, o município vai repassar à Previdência Social 19%, apesar de não ser obrigação. Veja bem, eu fiz questão até de anotar aqui, e mais detalhes desse tema, você tem lá no portal, como bem chamou a atenção a Ellen, no portal Sinal News. O portal Sinal News, ele tem toda uma matéria, inclusive essa matéria nós contamos com a participação da Kátia Freire, que é a presidente da Previdência Social do município de Aracati,
e ainda com a colaboração da Gleice Costa, né, que é parte integrante da Previdência Social do município de Aracati, ela que se especializa na área de Previdência Social. Porque o município enviou à Câmara de Vereadores, já foi aprovado em um primeiro turno, mas gerou uma polêmica enorme, né? E as pessoas começaram a falar de um tema que muitas vezes desconhecem, né? E quem conhece um pouco do tema, ao invés de esclarecer, acabam complicando ainda mais a informação. E eu busquei informação, as perguntas que eu fiz para a Kátia e também para a Gleice sobre o assunto foram: eu queria saber como fica o servidor público do município com relação a essa medida que está na Câmara de Vereadores. A Gleice me informava o seguinte: olha, esse servidor público municipal de Aracati, o em atividade, o que está ativo, todos os servidores do município, independente de que valor ele receba mensalmente, ele contribui com 11% hoje, atualmente. A partir dessa medida que está passando na Câmara de Vereadores, ele vai pagar, ao invés de 11%, ele vai pagar 14%. Ou seja, vai ser descontado do seu salário, independente do valor que ele receba, vai incidir sobre o salário dele 14% ao invés de 11%. Né? Agora, com relação a aposentados e pensionistas, Gleice, como é que fica o projeto? Aí ela me disse o seguinte: o aposentado que ganha até R$ 6.101,06, esse não terá desconto nenhum. Escute bem o que eu estou dizendo. Essa é a informação. Ninguém está aqui para enganar ninguém, até porque o que nós vamos ganhar com isso? Né? Está enganando as pessoas com a informação. A informação ela tem que chegar concreta a você. Até porque você é que fica na dúvida. Você está em casa, você quer tirar a dúvida. A dúvida existe. A polêmica existe, o conflito existe. Por isso que leva à Câmara de Vereadores para discutir, esmiuçar, até que haja um entendimento, né? E haja uma aprovação para que então o prefeito venha sancionar. Então, aposentado e pensionista, a informação que eu tenho, a informação que me repassaram, é de que o aposentado e pensionista que ganha até R$ 6.101,06, esse aposentado ou pensionista, ele não vai ter desconto nenhum em sua aposentadoria ou pensão. Escutou bem? Não terá desconto nenhum, nem em sua aposentadoria, nem em sua pensão. Aqueles que ganham até R$ 6.101,06. Mas, Bilal, e os que ganham acima disso? Os que ganham acima disso, ou seja, os que ganham a partir de R$ 6.101,06, acima disso, ele vai ter um desconto de 14% em seu rendimento. Ou seja, na sua aposentadoria, na sua pensão. Somente os que ganham acima de R$ 6.101 e mais 6 centavos. Somente esses. Agora, importante dizer, o Ellen e os ouvintes, você sabe quantos servidores aposentados tem no município que vão pagar essa contribuição? É exatamente isso, Bilal, que eu ia te chamar a atenção, porque eu também fiquei sabendo, eu Sabe também tive curiosidade de saber. Sei sim. São 7 servidores apenas que no município de Aracati recebem acima do teto. Dentre eles, 2 são aposentados e os outros 5 são pensionistas. Olha, 5 pensionistas, 2 aposentados. Do município de Aracati, apenas 7 vão pagar, ou seja, vão ter descontado em sua aposentadoria 14%. Mas quando é isso? Quando for aprovado na Câmara de Vereadores em segundo turno e que o prefeito vier a sancionar essa lei. Mas é obrigatório essa lei? É obrigatório, meu irmão. É obrigatório, está aqui na informação, olha. É uma obrigação do município se adequar à reforma da Previdência. A reforma que bem recentemente gerou um conflito danado e que as pessoas criticaram bastante o governo Bolsonaro, mas aí, mesmo que a gente tenha as nossas retaliações ou as nossas críticas ao governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro, ele conseguiu levar ao Congresso uma reforma e essa reforma conseguiu passar. Depois de várias discussões, inclusive contando com a participação de vários técnicos a nível nacional, da questão da Previdência Social. Porque se ele não fizesse,
Se ele não fizesse, deixa eu te explicar o que é. Se não houvesse essa reforma da Previdência, daqui a pouco, você aposentado ou pensionista do INSS, você iria ter dia de não receber o seu salário. Por quê? Porque o país estava com a Previdência falida. Então, em dado momento, se essa reforma não passasse, o servidor, aposentado ou pensionista, ele ficaria sem o salário no final do mês. Ainda quero uma observação que a gente não falou. Quer dizer, você falou, mas para deixar muito claro. Sim. Esse valor, essa porcentagem, ela não é tirada desse montante que a pessoa recebe, que é o acima do teto. Isso. É apenas sobre o excedente. É. Passou do teto. Deixa eu explicar esse excedente. Esse excedente é o seguinte, deixa eu pegar aqui minha anotação. O valor do teto do INSS é R$ 6.101,06. Vamos dizer que você recebe R$ 7.101,06. Então, o excedente é em cima de R$ 1.000. Porque os R$ 6.101, esse é o teto máximo. Até aí, você não terá retirado os 14%. Então, os 14% em aprovação na Câmara de Vereadores, ele vai em cima do excedente. É em cima daquilo que passa no salário do servidor. Então, esse servidor, se ele recebe 6.101, ele está recebendo 6.201, o excedente de 14%, o excedente aí vai ser cento e poucos reais. Então, 14% é em cima de cento e poucos reais. Exatamente. Se o que passa do seu salário de 6.101,6 é R$8.000, passou R$2.000, então é 14% em cima dos R$2.000 e não em cima do salário todo. Né? É a partir do teto, é no excedente disso. Então essas explicações têm que ser dadas à população para que a população venha entender como é que funciona. Então eu falava de nível nacional que se não houvesse a reforma, essa reforma ela era necessária acontecer imediatamente, porque senão a Previdência Social do país, o INSS, ia estar falido e não teriam condições de pagar os aposentados e pensionistas do país. Aí passada essa reforma, então os municípios eles têm que se adequar a essa reforma que foi aprovada, sancionada e entrou em vigor, né? Aí a partir agora dessa adequação do município, que é uma obrigatoriedade, a gente falou, palavra-chave, obrigatoriedade. O município é obrigado a se adequar à lei nacional. E aí o município se adequa através dessa aprovação e que o servidor público que está na ativa, ele já é retirado de seu salário 11% para a Previdência. 11%. A partir dessa aprovação agora, nessa adequação à nova Previdência, o servidor será descontado 14%. Isso independente do valor do salário dele. 14% de todo servidor em ativa. Ou que está em ativo. Né? Vão passar a pagar 14%. E o município passa a pagar 19%. Aí você vai dizer assim, mas esse dinheiro para quê é? Para dar sustentação ao fundo de manutenção do aposentado e pensionista. Ou você acha que todo dia o município vai estar fabricando dinheiro para pagar o aposentado e pensionista? Porque assim seria muito bom. O cidadão trabalhou durante uma vida toda, chegou aquele período dele se aposentar, ele se aposentou e aí vai receber dinheiro à torta e à direita. Não é. Esse dinheiro é justamente dessa composição do que você está pagando. O município, que é o seu patrão, né? Ele paga ao INSS uma parte, ou seja, a partir de agora será 19%, e o servidor paga 14%. Junta-se os 14% do município e os 19%. Os 19% do município e os 14% do servidor, e vai se somando isso ao fundo, que vai pagar o aposentado todo mês. E que aqui em Aracati a Previdência Social é exemplo do que acontecia com o federal, também estava praticamente falido. Né? É tanto que o município, todos os meses, tem uma parte do fundo do servidor composto com a parte que o município repassa. Não é a patronal. É um recurso que o município repassa. Cerca de 500 a 600 mil reais. Eu não tenho uma informação concreta, mas mensalmente o município está tirando dos seus cofres e levando para a Previdência cerca de 500 a 600 mil reais mensal para poder ter condição de pagar o aposentado e pensionista. É por isso que você, cidadão ou cidadã,
aposentado e pensionista do município está sempre recebendo depois que o servidor público é pago. Você já notou isso? Sempre a gente anuncia, final de mês, o servidor, o contratado, ele está recebendo, tal, o comissionado está recebendo. Só depois disso é que começa então o pagamento dos aposentados, como aconteceu agora. Final do mês, dia 30 mais ou menos, foi depositado dos servidores ativos e dia 4 dos servidores aposentados e pensionistas. Por quê? Porque depois que paga o servidor, é que o município sabe o que vai poder repassar, o que vai ter de repassar para compor a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Aí você vai dizer, aí o prefeito fica querendo tirar dinheiro das pessoas pobres, do salário do pobre. Para quê? Tirar de quê? Qual o lucro que o município vai ter com isso? O município terá lucro nenhum com isso. O município está apenas se adequando a uma lei nacional para poder dar condição de esse fundo de manutenção dos aposentados e pensionistas, que não é só você aposentado e pensionista que está agora, mas é o servidor que futuramente também vai se aposentar e vai também ser pensionista e vai depender desse fundo aí, desse dinheiro que está sendo colocado aí. Esse dinheiro, o prefeito não pode utilizar para outra coisa, é só da Previdência Social, é só para manter a Previdência Social do município e ter condições dignas de pagar o salário em dia desse servidor que se aposentou e que é pensionista, o cidadão que trabalhou, que se dedicou toda a sua vida ao município e agora está com garantias de direito, tendo o seu momento de lazer, de entretenimento, de curtir um pouco da vida, já que ele dedicou-se esse tempo todo. Então, mais uma vez, eu repito, a gente ainda vai voltar muito mais a esse tema. Então, de acordo com essa lei que está sendo discutida na Câmara de Vereadores, o que vai ter para aposentado e pensionista em termos de desconto na sua folha de pagamento é somente para os aposentados que recebem acima de R$ 6.101 e mais 6 centavos. E só no excedente deste servidor. Não é para o aposentado e pensionista, não vão ter desconto nos seus aposentos, no seu dinheiro, não. Somente para esses que ganham acima de R$ 6.000. Os que estão recebendo acima de R$ 6.000, 101,06 centavos. Essa é a informação correta que nós recebemos justamente da Previdência Social do município. Espero ter esclarecido. Se você tem mais alguma dúvida, manda pra gente que a gente faz questão de perguntar. Porque nós não temos nenhuma ideia de poder estar aqui enganando as pessoas de jeito nenhum. O que nós queremos é esclarecer, é informar, para que as pessoas se apropriem da verdadeira informação. Esse é o nosso legado. Isso mesmo, e buscando levar ao conhecimento público a informação e, para além disso, a transparência, a Sinal News permanecerá acompanhando a tramitação do referido projeto de lei e trará os esclarecimentos pertinentes de interesse à população aracatiense com toda a credibilidade do Grupo Sinal de Comunicação e ouvindo aí todas as partes para te esclarecer melhor. Lembrando que no município de Aracati, apenas 7 servidores, eles ganham além do teto. São 2 aposentados e 5 pensionistas. E mais, isso só vai acontecer 90 dias após a aprovação e sanção. Porque vai passar pelo segundo turno agora, né? Daqui mais ou menos uns 15 dias, né? Que passa pelo segundo turno na Câmara de Vereadores e logo em seguida o prefeito sanciona. A partir dessa sanção, que deve ocorrer imediatamente, aí só deve acontecer essa lei entrar em vigor lá para abril, meados de abril, que deve já funcionar. Porque tem muita gente já dizendo, vai descontado no teu dinheiro agora, você recebe tão pouco e o prefeito ainda vai tomar metade disso aí. Tá, e aí ainda fica usando o seguinte, tu viu? Era o 14. Aí o 14 é que eles estão usando, que é para te massacrar, para te matar pelo 14. Rapaz, isso é conversa, homem. Homem, deixa essas conversas, homem. Vão inventar alguma coisa para trabalhar. Mas é para trabalhar a cabeça das pessoas em construção de uma cidade melhor. A cidade só vai crescer quando a gente também mudar a nossa atitude, o nosso jeito de ser. Nós vamos criticar uma gestão? Vamos. Nós vamos buscar melhorias para a cidade? Vamos. Nós vamos criticar o gestor? Vamos criticar.
onde nós notarmos que está errado, a gente vai sugestionar algumas situações para que a cidade venha melhorar. Agora, você passar o tempo todo inventando um monte de conversinha, como esse caso, eu nunca esqueço desse negócio do IPTU lá para a comunidade do São Chico, que criou um pânico na comunidade, a comunidade se revoltou. Imaginando uma coisa que não existe. Imaginando uma coisa que não existe. Olha, se passar asfalto aqui, aí vai ter que pagar IPTU. Aí Santa Teresa faz 3 anos que tem um asfalto, nunca foi IPTU para lá. Cajueiro tem um asfalto lá, nunca foi IPTU para Cajueiro. O Cumbe, Canavieira tem um asfalto para lá, nunca foi. É porque esses caras imaginam que as pessoas do interior não merecem uma obra. Merece. Merece mais. Merece muito mais. Agora, quando eu não faço, eu vou tentar justamente estragar a vida de quem está fazendo, para que esse esteja em pé de igualdade comigo. Não é essa a ideia. A ideia é sempre a gente aprimorar as informações para trabalharmos com a população de forma sincera. Agora, se há algo errado, se há algo que precisa ser melhorado, isso nós vamos alertar sempre, porque esse é o nosso dever como comunicador.